Jeremias capítulo 18, versículo 2. Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Vamos começar mais um devocional. Bom dia para você, meu irmão, bom dia para você, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida de maneira poderosa. Estamos felizes, mais um dia com a nossa conversa com fé. E hoje, meio da semana, gente. Quarta-feira, abençoada. Que maravilha, né? Repare que o meio é o lugar preferido do Senhor, né? O meio é o lugar dele. E esse versículo que ora lemos é um versículo o qual Deus vai falar agora com o profeta Jeremias. E o profeta Jeremias agora, de alguma forma, Deus vai falar com ele. E esse versículo de número 2, ele me chamou muito a atenção. Por quê? Porque Deus vai falar para ele assim: levanta-te. Ou seja, se Deus mandou Jeremias levantar, é porque Jeremias estava prostrado. Se Deus mandou Jeremias levantar, é porque ele estava caído. É ou não é? Porque Jeremias, ele anunciava a mensagem do Senhor e ninguém acreditava. Ninguém ouvia a sua mensagem. Ele tinha dificuldade das pessoas aceitar as mensagens de Jeremias, porque eram uma mensagem dura, mensagem de arrependimento, uma mensagem qual Deus iria destruir o povo, e o povo não acreditava, ele não tinha uma credibilidade. Então isso pode ser que levou ele a ter uma frieza espiritual. E repare que Deus, ele começa dizendo, no versículo 1, a palavra do Senhor que veio até Jeremias, né? Repare que foi a palavra do Senhor que veio até Jeremias e dizendo: levanta-te, né? A ordem é fique de pé, a ordem é levanta, né? Porque Deus vai falar com ele agora. Depois que Jeremias levantou, repare que Deus vai continuar falando. Levanta-te, ou seja, ele ficou de pé. Depois Deus vai falar: e desce à casa do oleiro. Meu Deus, olha só que profundo isso. Primeiro Deus levanta, depois você desce. Primeiro você tem que ficar de pé, depois você vai descer. Porque para falar com Deus não é de cima, para falar com Deus não é do alto, para falar com Deus não é de salto alto, para falar com Deus é de baixo. Tem que prostrar, tem que ajoelhar, tem que se humilhar. Meu Deus! Então primeiro Deus te levanta, depois você desce. E depois que você levanta e depois que você desce, Deus vai falar com você. E o versículo 2 continua dizendo: e lá te farei ouvir as minhas palavras. Olha que profundo isso. Isso é maravilhoso. Repare que Deus vai falar para ele: ó, você vai levantar, e depois que você levantar, você vai ouvir as minhas palavras. Meu Deus, tem muita gente de pé que não ouve a palavra. Tem muita gente de pé que não ouve a palavra. Por isso que você tem que descer, né? De pé não ouve a palavra. Meu Deus, e ele desce até a casa do oleiro, né? E a palavra de Deus vai falar com ele. Olha só, primeiro você levanta, depois você desce. Depois que você descer, a palavra do Senhor vai falar. Você vai ouvir a palavra. Porque quando a gente se humilhamos, quando nós descemos, quando nós prostramos, quando nós estamos de joelho, os nossos ouvidos ficam sensíveis para ouvir a voz de Deus, para ouvir a voz, para ouvir a palavra de Deus. Então, querido, então, querida, que nesta quarta-feira
os seus ouvidos fiquem sensíveis para ouvir a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela cura, ela liberta. A palavra de Deus traz vida e vida com abundância. A palavra de Deus, ela transforma. A palavra de Deus, ela muda a história. Meu Deus! E tudo isso só acontece depois que Deus te levantar e você descer. Então a ordem nesta quarta-feira é: levanta e depois desce para ouvir a voz do Senhor. Meu Deus, fique com esta palavra, viu? Fique com esta palavra. Depois, na hora que você tiver um tempo, você vai meditar na palavra toda e você vai ver como que Deus vai falar com você. Amém? Feche os seus olhos agora, eu quero orar por você. Pai Todo-Poderoso, quero louvar o Senhor, ó Pai, por esta oportunidade, em mais uma vez, Pai, na quarta-feira, o meio da semana. Os seus filhos, ó Pai, estão de alguma forma indo para o trabalho, outros voltando, outros, ó Pai, ainda vai ouvir esta mensagem na hora do almoço, vão compartilhar para os familiares. Que o Senhor, Pai, possa alcançar vidas e que esta palavra possa, ó Pai, transformar pessoas. É o que eu lhe peço nesta quarta-feira abençoada. Em nome do Senhor Jesus, pela fé, gente. Até amanhã, em nome do Senhor Jesus.